O mercado de trabalho para programadores freelancer está se transformando e expandindo nesse exato momento aqui no Brasil. Segundo a última pesquisa do Código-Fonte Salarial de 2025, cerca de 25% dos programadores já atuam nesse modelo de trabalho. Hoje a gente vai falar sobre isso e eu vou dar minha perspectiva de alguém que já trabalhou por quase 10 anos nesse mercado e estou enxergando oportunidades bem interessantes para serem exploradas. Vou falar sobre essas oportunidades e quanto você pode ganhar como freelancer em 2025. Bora pro vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Tequita e você está no meu canal, a Tequita Dev. Se você achou estranho, né, já vou explicando que a gente está de cenário novo, né, então eu mudei para uma casa nova e agora eu tenho um estúdio novo onde eu gravo aqui os meus conteúdos e tem um grafite lindão nessa parede que eu mandei fazer especificamente pro canal e eu espero que vocês gostem. Claro que tem alguns ajustes que tem para fazer, que eu quero melhorar ainda, mas estou muito feliz de mostrar isso para vocês. Já deixa o comentário se você gostou aqui. Agora pra gente ir direto ao assunto do vídeo, se você é raiz no canal, já deixa aquele like que é super importante para dar aquele engajamento e aquela força aqui do conteúdo, tá? Se você ainda não é inscrito, espera um pouquinho, se o conteúdo realmente agregar, aí no final você pode se inscrever, que eu vou ficar muito feliz de ter por aqui. Um ponto muito importante de se entender, né, é que existe uma visão muito errada sobre o trabalho freelancer. Então muitas pessoas têm meio que medo ou algum tipo de preconceito com esse modelo de trabalho. É claro que isso mudou bastante nos últimos anos, né, eu venho acompanhando essa mudança, mas tem muitas pessoas que têm medo ou receio de trabalhar como freelancer porque não entendem o modelo, porque não sabem precificar os seus serviços. E foi esse o motivo de eu ter criado o canal. Eu criei esse canal aqui do YouTube inicialmente para falar sobre carreira freelancer, tanto que o primeiro vídeo do canal é justamente sobre isso. Eu queria ajudar os meus amigos a se estabelecerem melhor nesse modelo. E eu acho que isso é uma coisa que precisa mudar, mas antes de a gente falar especificamente sobre isso, a gente precisa entender que tem uma diferença entre você trabalhar como freelancer e CLT. Você como freelancer, você é um profissional autônomo, você é um prestador de serviço, onde você vai ser contratado para fazer um site, um aplicativo ali, um sistema com um escopo pré-definido. Esses contratos, eles podem se basear na entrega de um produto, como por exemplo um site, um aplicativo, ou pode ser um contrato baseado em horas, né? Você vai dedicar tantas horas para dar manutenção nesse sistema. Podem existir esses dois tipos de contrato freelancer. O que eu gosto desse modelo freelancer, além da liberdade, é que meio que o céu é o limite para remuneração. Sempre que a gente for falar de remuneração, vai ter um grande depende, porque depende do seu posicionamento, depende de como você precifica o seu serviço, né? E você pode ali explorar isso da melhor forma possível, ou seja, você não precisa de um chefe, você não é subordinado a alguém para conseguir um aumento de salário, por exemplo. Só que essa liberdade, ela também vem acompanhada de desafios, que é você gerenciar o seu negócio, você ali prospectar, você precificar, né, a parte burocrática, né? O freelancer, ele precisa se formalizar, ou seja, ele precisa ter o seu CNPJ, ele precisa pagar os seus impostos corretamente, né? E é nesse ponto aqui que entra a Agilize Contabilidade, que é a parceira desse conteúdo aqui. A Agilize Contabilidade é a primeira contabilidade online do Brasil. Eles atendem mais de 25 mil clientes no Brasil todo e muitos deles são programadores profissionais de tecnologia, assim como você. Ou seja, eles entendem muito bem das nossas necessidades e eles vão te ajudar em todo o processo de formalização e rotina contábil da sua empresa. E aqui na descrição você encontra um link que te garante 50% de desconto nas suas 2 primeiras mensalidades. Já aproveita porque esse passo vai ser muito importante se você quiser trabalhar como freelancer. Agora, o primeiro ponto que a gente tem que falar é o cenário atual de freelancer 2025. A gente está num momento de muitas mudanças. Eu tenho certeza que se você trabalhar com tecnologia, você já viu a quantidade de inovações que tem surgido a respeito de inteligência artificial. E isso entra em conflito um pouco. Tem muitas pessoas que olham e pensam assim, poxa, e agora? Como que isso vai afetar o mercado freelancer? E já tem afetado muito. Por exemplo, a Fiverr é uma plataforma freelancer que ficou muito famosa por vender serviços rápidos e lá tinha muito freelancer que ganhava dinheiro fazendo HTML e CSS a partir de um arquivo de Figma, por exemplo. Só que hoje a gente já tem ferramentas que automatizam isso, já cria isso automaticamente. Isso quer dizer que essa demanda, ela está sendo substituída por inteligência artificial. Aí você pergunta, poxa Carol, mas é o fim dos freelancers? Na verdade não, tá galera? Inclusive o CEO da Fiverr se posicionou sobre isso, porque foi uma plataforma que foi muito impactada nesse sentido, porque era uma plataforma focada em demandas rápidas nesse sentido, né? E ele falou justamente isso. A IA está chegando para transformar o mercado. Tarefas que eram fáceis já estão sendo feitas por IA, por exemplo, transformar isso em HTML e CSS. Tarefas que eram medianas agora são fáceis com IA, então ao invés de você criar só HTML e CSS, você pode criar o site já funcional ou o sistema já funcional e entregar aí para o seu cliente. E tarefas que eram difíceis se tornaram medianas e tarefas que eram
impossíveis se tornaram possíveis através da inteligência artificial. Então a grande questão é que o tipo de demanda vai mudar e você consegue entregar muito mais com essas ferramentas. Então profissionais que sabem explorar ferramentas de IA, que estão trabalhando com essas ferramentas para otimizar a sua produtividade, para expandir ali a sua capacidade de entrega, esses profissionais eles estão muito bem posicionados para explorar esse tipo de oportunidade no mercado. Então o fato é que com inteligência artificial você consegue entregar muito mais rápido e inclusive serviços que têm um valor agregado maior, ou seja, você ainda tem um poder maior de negociação nesse sentido, o que é super interessante. Então o freelancer hoje ele precisa enxergar a inteligência artificial em um uso estratégico e essencial também para o aumento da sua produtividade. Afinal, como freelancer, né, a sua produtividade também é a chave para a sua rentabilidade. Agora, bora falar de valores que todo mundo quer saber. Assim como o modelo tradicional, o modelo freelancer também vai depender de fatores para precificação. Ou seja, ele vai depender da sua expertise, do seu conhecimento, dependendo então da stack que você trabalha, do tipo de problema que você resolve, os preços serão diferentes, também da sua experiência e um terceiro fator aqui que seria o seu networking, né? A questão do freelancer é muito sobre posicionamento de mercado. Você pode vender, por exemplo, um site a R$1.000 para um cliente e um outro cliente querer pagar 5, 6, 7 mil pelo mesmo site. Sabe aquela mensagem que o pessoal fala da água, né? Que com certeza você já viu em alguma rede social, que, por exemplo, a água no supermercado é um valor, a água no aeroporto é outro valor. A gente tá falando ali de um produto, né? E prestação de serviço também é isso. Pode variar de acordo com o seu público-alvo, de acordo com o nicho que você se especializar. Então, essa questão de posicionamento e de networking também é importante para sua rentabilidade. E o grande ponto da gente entender também que é o freelancer ele tem uma renda variável. Então, por mais que a gente tente fazer uma média, assim, isso pode variar muito, porque na maioria das vezes ele vai estar fechando contratos por projeto, que pode ser um projeto simples, como por exemplo um site de 1.000, um sistema de 5.000 reais, até projetos mais complexos de 30 mil reais. E aí eu vou falar com a minha experiência, tá? O projeto mais caro que eu fechei quando eu era freelancer, isso há mais de 5 anos atrás, tá, galera? Foi um projeto de 60 mil reais. E aí você pode falar, poxa, Carol, mas aí você tá rica pra caramba, hein? Mas não, galera, esse projeto ele demorou 3, 4 meses pra ser feito, né? E é claro que eu tive os meus custos embutidos nisso. Na época, eu gostava muito de terceirizar a parte do serviço, porque é uma estratégia interessante para freelancer. É um ponto bem importante da gente falar sobre a diferenciação entre um PJ ali, contrato fixo, de um freelancer. Você não tem exclusividade, você pode conciliar vários projetos ao mesmo tempo e não tem problema se você terceirizar uma parte do seu trabalho. Então, como eu conseguia captar projetos legais, eu conseguia também terceirizar isso. E é por isso que a gente tá falando desse momento bem interessante da inteligência artificial. Então, assim, hoje eu não atuo mais como freelancer porque eu trabalho, né, numa startup e crio conteúdo. Então, a criação de conteúdo não me permite conciliar mais uma outra atividade. Mas se eu fosse atuar como freelancer hoje, eu ia explorar muito a inteligência artificial da forma com que eu explorava a terceirização de parte do meu trabalho. Então, ao invés de eu terceirizar, eu ia usar IA para ali terceirizar, de certa forma, também o trabalho e otimizar ali a minha produtividade. E é nesse ponto que você consegue conciliar vários projetos ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo onde eu tinha esse projeto de 60 mil, que eu fiquei ali meses desenvolvendo ele, eu tinha outros projetos menores que eu ia conciliando para poder montar a minha renda. Lembrando que é uma renda variável. Então, tem meses que você vai ganhar X, tem meses que você vai ganhar 2X, tem meses que você vai ganhar metade do X. Falando mais ou menos de valor hora, um freelancer experiente aqui no Brasil, um sênior experiente ali, ele consegue tirar de 100 reais, 150 até 200 reais a hora de trabalho. Se tu fizer o cálculo, você vai entender, né, que pode chegar em valores similares ao que a gente tem em contratos PJs, um pouquinho melhor. Mas eu acho que essa conta ela não pode ser feita assim, porque de fato, como freelancer, você não tá vendendo as suas 160 horas por mês. Você trabalha com entrega ali de serviço. E aí, a entrega de serviço vai depender da precificação e como você vende esse serviço e para quem você vende esse serviço. Esses valores também mudam se você trabalha para clientes internacionais. Aí você vai pegar a base de hora ali em dólar, que pode variar de 30 a 60 dólares por hora, dependendo da sua expertise, do nicho que você trabalha e da sua experiência. Eu acho que se a gente for pensar quanto você pode tirar ali como freelancer, é legal a gente pensar nos contratos PJs que a gente tem aqui no Brasil. Então, acho que é uma boa comparação, um bom ponto de partida. Você pode chegar nesses salários ali como freelancer, dependendo da sua experiência. Então, para cada experiência, a média salarial PJ aqui no Brasil, eu vou ser bem simplista aqui na minha comparação, porque depende de vários fatores, mas você pode meio que comparar a uma renda PJ aqui no Brasil. Então, o programador freelancer, ele pode tirar ali um valor que chega a um contrato PJ no Brasil a mais, né? Porque assim como eu tô falando, o céu é meio que o limite. Depende de como você se posiciona. Agora, um ponto bem interessante é que como freelancer não existe meio que essa separação de
júnior, pleno e sênior. O cara não tá te contratando porque você é júnior, pleno ou sênior. Ele tá te contratando para você entregar um serviço. Então, mesmo que você tenha menos experiência, se você consegue entregar aquele projeto de maior complexidade, você vai ganhar de forma compatível a isso, que é muito interessante. E eu gosto sempre de dizer que você, como freelancer, à medida que você vai amadurecendo, a ideia é que você cobre pelo valor que você entrega e não por hora. A hora é só uma base para você saber o mínimo que você deve cobrar para que você consiga atingir sua expectativa salarial, digamos assim, no final do mês. Mas o ideal é que você cobre pelo valor que você entrega. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você ali conseguiu automatizar e criar todo um fluxo de agentes de IA, onde você gera um site específico, uma plataforma específica, ali, um produto específico ali, em muito menos tempo do que você levaria fazendo isso manualmente. Então pensa, você economizou um tempo porque você teve a expertise de criar todo esse workflow para aumentar a sua produtividade. Então não é justo que você cobre apenas pelas horas que você vai gastar nisso, porque você tem que levar em conta todo o conhecimento aplicado ali para você poder otimizar tudo que você otimizou. E no fim das contas, o que você está entregando ali é o produto final. Independentemente da forma que ele foi feita, ele tem o mesmo valor, né? Ele tem a mesma entrega de valor para o cliente. E para mim esse é o pulo do gato. Se a gente for falar numa renda mensal, numa expectativa de renda mensal, um freelancer experiente com um bom networking aqui no Brasil, ele pode ganhar mais de 15 mil reais por mês. Sim, lembrando que é uma renda variável. E agora, se você presta serviço para o exterior, isso muda de figura. Você pode chegar a mais ou menos ali 8 mil dólares trabalhando como freelancer. Mas o grande ponto do freelancer, eu acho que atrai mais as pessoas, nem é tanto a questão da rentabilidade do freelancer, mas é o modelo, é a liberdade de você trabalhar como freelancer. Você não tem exclusividade, você não tem controle de jornada de trabalho, você não tem daily, você não tem retro, você não tem nada. Basicamente, você tem um contrato com o cliente, onde você tem que entregar aquele produto numa determinada data. O que você faz até lá, como você organiza o seu tempo, é você que vai decidir. E essa liberdade, cara, é muito boa. Eu posso dizer que essa é uma das coisas que eu sinto saudade de ser freelancer, de não ter essa rotina ali muito certinha como deve, né? Você tem toda a liberdade de poder viajar, de poder organizar o seu tempo. Cara, isso é muito bom. E tem um outro ponto que pode ser uma estratégia para você ali eliminar essa barreira de entrada no mercado de trabalho. Assim como eu disse, o cliente, quando ele te contrata, ele não tá interessado se você é júnior, se você é pleno, se você é sênior. Ele vai olhar o seu portfólio. O seu portfólio é a sua vitrine. Então você pode criar projetos muito legais lá para expor o seu potencial, e essa pode ser a sua porta de entrada no mercado de tecnologia, assim como foi a minha. Então eu fiz transição de carreira numa época que o mercado estava muito complicado, né? Há 15 anos atrás, não tinha oportunidade, e foi essa forma que eu encontrei para entrar no mercado de tecnologia. Eu comecei já como freelancer, né? Então acho que é uma estratégia muito interessante para quem tá buscando oportunidade e não tá conseguindo ali entrar no mercado, para quem quer uma renda extra principalmente, e para quem quer se desenvolver em outros sentidos, né? Porque como freelancer você tem que explorar diversas outras habilidades que você precisa se desenvolver e que vão ser muito importantes para você na sua carreira. Eu posso dizer que tudo que eu conquistei hoje na minha carreira como desenvolvedora ali, a parte de ser freelancer foi fundamental. Agora, esses valores que eu falei são valores brutos. É claro que você tem que colocar ali os custos que você tem para funcionamento da sua empresa, pagar as notas fiscais, impostos, tudo mais, e custos fixos que você também vai ter como freelancer. E aí já vou reforçar aqui novamente que a formalização, ela é muito importante. Muitos freelancers, eles têm meio que medo da formalização porque acham que é uma coisa burocrática demais, mas na verdade, se formalizar vai abrir muitas portas para você como freelancer, porque clientes maiores, eles só vão contratar freelancers se você realmente é formalizado, se você consegue emitir nota fiscal. Então, se formalizar, vai te dar acesso a clientes de outro potencial. E hoje, assim, esse processo é muito simples e fácil de fazer com a Agilize, que é uma empresa especializada em estruturar a sua empresa para que você pague menos impostos. E uma coisa que eu gosto da Agilize é que eles têm um aplicativo onde você pode acompanhar tudo da sua empresa, mas também tem um suporte humano de especialistas que vão te acompanhar e orientar em toda a rotina contábil da sua empresa para que você faça tudo certinho. Cara, isso faz muita diferença. Outro ponto legal é que todo esse processo de abertura é 100% gratuito no plano anual. Lembrando que aqui na descrição vai ter um link que te garante 50% de desconto nas 2 primeiras mensalidades. Agora é legal a gente pensar também que existem fatores que vão impactar diretamente na sua precificação, né, na sua remuneração no fim das contas como freelancer. A primeira delas é a questão especialista versus generalista. Então, se você se especializa num nicho onde falta mão de obra, num nicho de mão de obra mais especializado, digamos assim, você pode cobrar a mais por isso. Quando eu comecei como freelancer, eu comecei como desenvolvedora web, tá? E depois eu comecei a trabalhar com iOS. Quando eu comecei a trabalhar com iOS, na época era uma mão de obra muito escassa, especialmente para freelancers. Lembrando que naquela época, galera, não tinha opções de tecnologias cross-platform. Então, quando a gente falava em desenvolvimento mobile, né, que tava ali no boom, era desenvolvimento nativo. E não tinha muitos profissionais aqui no Brasil que trabalhassem como freelancer. Então, eu ganhei um dinheiro legal por me especializar
trabalhar nesse nicho. Então a sua remuneração, ela também vai depender de qual nicho você se especialista. A minha dica é que hoje é muito interessante que você tenha um conhecimento geral. Então eu me considero uma desenvolvedora full stack, porque eu já trabalhei em projetos web como full stack, back-end, front-end, trabalho como mobile também, então eu tenho um conhecimento geral sobre diversas áreas, mas eu me aprofundei, eu tenho uma especialização que é o que me diferencia, né, em desenvolvimento mobile, iOS e também Kotlin multiplataforma, que também para mim é um diferencial agora. Ou seja, a minha dica é que um freelancer ele precisa ser versátil, ou seja, ter o conhecimento geral, mas é legal que você tenha um diferencial, uma expertise que vai te dar autoridade no mercado e vai te permitir explorar melhores oportunidades. No fim das contas, é o que a gente chama de carreira em T, conhecimento geral e você se especializar ali no nicho específico. Outro ponto que vai influenciar a sua remuneração como freelancer é a qualidade do seu portfólio. Seu portfólio é a porta de entrada para você poder captar clientes. Se o seu portfólio ele for impactante, você vai conseguir prospectar clientes melhores com o melhor potencial ali de retorno. Então, uma dica que eu dou é às vezes você explorar, entender qual é o seu público-alvo, para você se comunicar diretamente com a dor do seu público-alvo. E você pode moldar o seu portfólio de forma estratégica para poder explorar nichos estratégicos que sejam mais interessantes no seu contexto. Eu vou dar um exemplo aqui para mim, tá? Eu moro em Goiânia, para quem não sabe, né? E aqui em Goiânia a gente tem um ramo muito forte de confecção, né? De lojas de roupa. Quando eu comecei como freelancer, eu explorei justamente esse setor. Eu fazia sites para diversas lojas de roupas aqui em Goiânia. E eu consegui, cara, ganhar muito dinheiro nesse sentido, explorando essa demanda por tecnologia desse setor específico. Afinal, a demanda de tecnologia existe em diversos setores, né? Me especializando nisso e criando uma autoridade nesse contexto específico. Depois, quando eu comecei a trabalhar com aplicativos, eu explorei outro setor que é a área das fintechs. Eu já desenvolvi diversos aplicativos de fintech ali. Inclusive, tive a minha própria software house, onde a gente estava desenvolvendo o nosso próprio Bank as a Service. Mas eu peguei o boom ali do começo das fintechs, né? Onde todo mundo queria criar um aplicativo de fintech. Então, veja aqui, eu consegui me posicionar e ganhar autoridade em nichos específicos para poder explorar essas oportunidades. Outro ponto que vai influenciar é a sua habilidade de comunicação. Cara, comunicação é muito importante para atendimento ao cliente, para prospecção. Então, você saber se comunicar, vender o seu peixe, vai impactar também na sua remuneração. E seguindo, outro ponto muito importante é o relacionamento com o cliente. Relacionamento com o cliente é fundamental para a estabilidade freelancer. A chave da estabilidade freelancer é o seu relacionamento com o cliente. Em outras palavras, é a fidelização de clientes. Quando você presta serviço para um cliente, que ele gosta do seu serviço, ele continua ali com você, seja com manutenção ou outros projetos, né? Ele te indica para outras pessoas, onde você vai prospectar mais projetos ainda. E um ponto bem interessante de você pensar é que quando um cliente indica diretamente, por exemplo, a Carol fez serviço para mim e ela é muito boa, a probabilidade de você fechar com esse outro cliente é muito maior e até por valores melhores, né? O cliente ele vai estar mais disposto a pagar porque ele tem essa relação de confiança, alguém de confiança indicou você. E cara, eu posso dizer para você que essa questão de confiança faz toda a diferença no mercado freelancer. Eu sofri muito terceirizando projetos, né, para pessoas que não tinham um mínimo de responsabilidade. Então, por eu mostrar e assumir essa responsabilidade para os meus clientes, eu consegui me posicionar muito bem no mercado e crescer muito como freelancer. E tem muitas pessoas que ainda me perguntam, Carol, por que você parou de atuar como freelancer? Já era tão bom assim? É claro que tem seus prós e contras. É uma renda variável, né? Então, você tem que saber gerenciar muito bem ali a questão financeira da sua empresa, mas também tem outra questão também. Eu, como freelancer, tecnicamente, né, eu tava ali no meu limite ali, e eu sentia que eu precisava da experiência de trabalhar num time, de trabalhar em projetos maiores para poder crescer tecnicamente. Afinal, como freelancer, na maioria das vezes você vai trabalhar sozinha num projeto, e isso tecnicamente não é tão legal assim para sua evolução. Acho que essa troca de trabalhar com outras pessoas, ela é muito importante. Então eu cheguei num ponto que eu tava assim, cara, eu preciso evoluir tecnicamente, eu preciso dessa experiência de trabalhar em projetos, e fez muita diferença todos os projetos que eu passei. PagBank, Itaú, Riot Games, a empresa que eu tô hoje, que é uma startup de inteligência artificial, cara, eu pude aprender muito tecnicamente, que como freelancer em projetos menores, eu não teria esse tipo de aprendizado. Agora, outro ponto importante que a gente tem que falar é que você pode também otimizar os seus ganhos, ou seja, você pode adicionar rendas passivas, digamos assim, né, para que você tenha uma renda recorrente. Já falei da questão da fidelização do cliente, né, você pode ter contratos de manutenção, então você entrega um projeto, você cria ali um contrato de manutenção, onde você vai ganhar ali um montante por mês, e isso vai meio que crescendo, né, de acordo com os clientes que você capta. Se cada cliente que você fizer, você pega um contrato de manutenção, isso vai se somando e gera uma renda recorrente. Por exemplo, se você cobra metade de um salário mínimo como manutenção, né, se você tiver 3 clientes, você já tem mais
mais de R$ 2.000 fixos por mês como freelancer. E a manutenção, ela tem escopo bem definido, é você manter o produto no ar, é você fazer pequenos ajustes e correções que precisam para que ele esteja ali no ar, né, para que ele não tenha falhas. E é claro que esse valor aqui é um valor simbólico para a gente poder fazer o nosso cálculo, mas você pode cobrar muito mais por isso que você quiser. Você pode inclusive vender outros serviços, como por exemplo, imagina que você vai desenvolver um site, você pode vender uma revenda de hospedagem para o seu cliente, você vai hospedar o site do seu cliente, vai ganhar um valor em cima ali daquela hospedagem, ou seja, é uma renda passiva que você também tem como freelancer. Então assim, pra gente concluir, quanto ganha um freelancer em 2025? Vai depender muito do seu posicionamento de mercado, da sua experiência e das estratégias que você usa para poder otimizar e rentabilizar o seu trabalho como freelancer. Agora eu quero saber de você, você já trabalha como freelancer, você quer trabalhar, tem alguma dúvida específica? Não deixe de colocar o seu comentário aqui no vídeo, que é muito importante para mim. Agora, assim como é de costume, eu vou responder um outro comentário que deixaram em um vídeo aqui do canal. E o comentário é do Rafael Ferreira. Ele disse o seguinte: eu não consigo levantar um ponto favorável ao Flutter que seja realmente relevante para escolher ele. É uma boa tecnologia, mas o KMP te abre muitas possibilidades. O Kotlin é uma linguagem muito mais promissora do que o Dart. Cara, eu vou discordar de você, porque na verdade assim, se a gente for olhar a questão de linguagem, sim, Dart e Kotlin, claro, Kotlin tem um ecossistema muito maior ali, possibilidade de aplicação. Mas quando a gente fala de tecnologias cross-platform, eu acho que elas entregam coisas diferentes, né? O Flutter, cara, ele é muito forte na questão dos componentes, dos widgets lá, você consegue fazer animações, interfaces muito bacanas, de uma forma muito coesa entre as duas plataformas, então ele é muito bom nesse sentido. Já o KMP, ele te dá essa liberdade de explorar a regra de negócio, de ter essa independência, tanto das interfaces, de você poder utilizar qual tecnologia você queira ali na ponta, né? Mais a liberdade de você poder compartilhar partes dessa regra de negócio ali do seu projeto. Então são contextos diferentes. Eu acho que depende muito da necessidade do seu projeto. Eu acho que essa liberdade toda que você tem no KMP, às vezes não é necessária ou vai aumentar muito a complexidade do projeto que você está trabalhando. Então, para mim, não tem bala de prata. Muito obrigada pelo seu comentário. Agora, assim como é de costume, eu vou recomendar outros 2 vídeos para vocês assistirem aqui na sequência. O que eu vou recomendar aqui para vocês é a minha playlist completa sobre trabalho freelancer. Lá tem diversos vídeos sobre precificação, sobre como se posicionar no mercado, né? A questão de formalização também, tem diversos conteúdos que vão te ajudar como freelancer, e o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. A gente se vê em um próximo vídeo e até mais!